Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samuel, eu estou aqui fazendo mais um vídeo para o canal do YouTube. É até tipo como se fosse uma segunda parte, né, do primeiro vídeo que eu estava fazendo Dia das Mães, a reflexão. Só que agora eu vou contar a parte um da minha vida na igreja, da qual a igreja era universal do reino de Deus. Eu fico assim um pouco receoso de dizer o nome da igreja, porque o povo, a igreja parece que bota processo nos outros e tudo, mas aqui é só o meu relato, a história de vida que eu vivi e vivenciei dentro dessa organização, né? Dentro desse grupo, né? Não quero dizer aqui que eu não tenho nada contra a igreja universal, muito pelo contrário, acho que tem um lado bom, de levar a palavra às pessoas sofrendo, que estão sofrendo, né? Há pessoas que estão no leito do hospital. Eu acredito na palavra de Jesus, sei que a nossa alma precisa da salvação de Jesus, do perdão dele. Nós precisamos nos arrepender. Creio ainda em Deus, mas hoje eu não me considero mais membro da Universal, né, do sistema religioso em si. Mas ainda confesso que de vez em quando ainda vou para a igreja, assisto a alguma reunião ou outra, porque até a minha família é toda de lá há mais de 30 anos. Então sempre tem aquele um pouquinho de pressão para ir para a igreja. Então, como eu moro com eles ainda, eu vou. Mas não é só, eu vou, não é só porque eles querem que eu vá, por pressão não. Porque também às vezes eu quero ir também, ter minha fé, né? Ter meu momento de oração, de conexão com Deus. Gente, a minha trajetória na igreja começou desde quando estava no ventre da minha mãe. Minha mãe já era da igreja e tudo. É o que eu vou dar só um resumão. Vai ter parte 2 ou parte 3, eu não sei, né? Essa aqui é a parte 1. E eu nasci dentro da igreja, fui criado dentro da IBI, né? Aqui na Catedral de Fortaleza. E teve um momento que eu fui para a igreja do bairro, lá em Parque Albano, em Calcaia. E fiquei um bom tempo lá, mas a maioria da minha vida na igreja foi na Catedral da Fé aqui de Fortaleza. Então, gente, eu comecei desde pequeno na EBI e depois que é a escola bíblica infantil, né? Lá a gente é doutrinado para saber sobre a palavra de Deus, sobre os dogmas da palavra de Deus e tudo. A ser dizimista já é desde pequeno que você aprende certas coisas sobre a fé. E ali eu fui crescendo na EBI, antigamente era PA, pré-adolescente, e depois hoje é TF Team, né, parece. Depois eu fui para o Força Jovem Universal e fui para o grupo de evangelização. No Força Jovem Universal é que eu passei a ter mais intimidade com as coisas da igreja, né? Fazendo coisas da igreja ali, participando do grupo jovem, evangelizando, participando do grupo do Uniforça e tudo, né? Ali tudo na igreja. Tinha aquela mente bem fechada, né? Bem preconceituoso, mas no meu íntimo eu já sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Assim, errada entre aspas. Por ser um jovem gay, né? Sentir atração por outros rapazes. Só que isso eu mantinha no off, no mais obscuro do meu coração. Não dizia nada a ninguém. Teve algumas coisas que aconteceram que desconfiaram que eu era, só que isso tudo bem debaixo dos panos, né? Eu quero chegar a uma parte aqui, não sei se vai ser nesse vídeo,
para não ficar muito grande, ou no outro, que vai ser a parte 2 ou 3, não sei. Até a fase que eu fui obreiro, que essa foi mesmo a pior, que eu sofri muita coisa. Repressão. Sim, fui ali do grupo jovem, com todo o meu coração, com toda a minha fé, participando das coisas da igreja, evangelizando, a gente tinha metas de jornal e tudo. Isso na catedral, né? E era muito bom, porque nos meados de 2008, por ali, 2007, 2008, 2009, a catedral era muito boa, era lotado de jovens. Tinha muito bom, era muito jovem, sabe? As reuniões eram de sábado, as reuniões na catedral e era lotado, sabe? Tinha dinâmica e tudo. Tinha questão da fé, né? E o tempo foi passando, eu pensei que aquele sentimento ia passar e tudo. Foi passando, foi meio que deixei levar, empurrando com a barriga e tal. Aí, não, nunca tinha feito nada com ninguém, era virgem e tudo. Realmente era santo. Tinha o meu encontro, eu acredito que eu tive meu encontro com Deus, porque o encontro com Deus é individual. Teve meados ali de 2009, que eu tinha 16 anos, que foi até próximo à morte do Michael Jackson, me lembro. Que eu tive a minha experiência com o Senhor Jesus, e não foi na igreja, foi em casa, que eu tive uma experiência com ele. Dali nunca mais a minha vida foi igual, né? Ali essa experiência íntima, espiritual, eu soube que realmente Jesus existia. Mas eu não deixei de sentir atração por outros homens, né? Só que eu meio que mascarava isso, enterrava isso pra dentro do meu coração e vivia, né? E vivia, normal. Aí teve um tempo que passasse os anos, né? Eu fui pro grupo de evangelização, conheci vários amigos, fui evangelizando em hospital, fazendo sempre aquilo que a igreja mandava. Fui levantado a obreiro, com muito sacrifício, porque tinha um pastor que não gostava de mim, um tal de pastor Rondinelli, que eu acredito que até esse pastor na minha opinião, supostamente, né? Que ele tem todos os trejeitos. E fui levantado contra a vontade desse pastor, que era um pastor tipo auxiliar, sabe? Quem me levantou, não sei, eu não lembro quem foi que me levantou, não sei se foi Bispo Guilherme, não tenho a mínima noção, porque foi em 2016 que eu fui levantado, ou foi em 2015, não lembro. Pronto, aí eu fiquei 6 anos de obreiro, né? 6 anos ali na obra e tal. Tinha outros amigos meus, obreiros, que tinham tendências homossexuais. Isso aí, gente, é um fato. Que era o Daniel, o Márcio, que era o que a gente chamava ele de Zacarias, que parecia com Zacarias, o tal de Carlos. E outros, que é o tal de Neto também. Hoje nenhum tá mais na igreja. Todos se afastaram. Aí tinha o Herberson também, né? Que ele nunca foi obreiro, mas tinha ali tendências homossexuais, era gay. Só que hoje ele tá na Quimbanda Luciferiana, fiquei sabendo. E fui vivendo, né? Fui ali servindo a Deus de todo o meu coração, com toda a humildade, com toda a pureza do meu coração. Só que parece que entrou um bispo, tal de Bispo Guilherme, é um bispo negão, sabe, alto. Gente, esse bispo era o demônio. O demônio em formato de gente. Um demônio em formato de negro. O pessoal dizia, né? Os mais íntimos ali. Porque rola esse preconceito também racial dentro da igreja.
querendo ou não, rola todo tipo de preconceito. Mas assim, homossexual lá não existe, né? É demônio puro. Então ele me botou uma vez contra a parede. Eu não sei se alguém tinha. Eles estavam me monitorando. Quando eu era obreiro, eles hackearam meu Instagram, né? Que eu fiquei sabendo por outra obreira que trabalhava lá. Eles hackearam meu Instagram e parece que pegaram alguma conversinha, gente, boba, com outro rapaz. Não era nada de ser vergonhice, não era nada de nudes, nem nada. E ali eles começaram a hackear meu, escacaviar meu Instagram sem minha concepção e todas as minhas redes sociais. Porque a catedral ele tem esses hackers que eles invadem as contas dos obreiros para poder catar alguma coisa quando eles estão desconfiados. E esse bispo Henrique, é um bispo negão, que é o odioso esse homem. Ele me botou contra a parede, me chamou, era um dia chuvoso de sábado, até hoje eu me lembro. Me chamou lá para o auditório e disse para mim: "Você não gosta de mulher não, né? Você é um gay. Você não gosta de mulher não, rapaz. Você é um endemoniado." Na minha cara, né? Isso com palavras, eu tô falando palavras mais ok, mas assim, a branda. Mas ele falou bem muito pior, é porque eu nem me lembro mais. Coisas ruins eu tenho mania de deletar da minha mente. Então, ele, resumindo, gente, isso aqui é o resumão mesmo. Que eu não tenho paciência de contar tudo. E nem lembro, né? Eu vou me lembrando assim aos poucos, aí eu vou falando. Aí ele terminou uma reunião lá dos obreiros, aí quando foi no auditório ele me chamou e me botou contra a parede, dizendo que eu tinha. Você tem raiva da sua. Que é a mulher do meu irmão, não sei se. Nora que chama alguma coisa. Cunhada, né? Você é gay. Você não gosta de mulher, não. Você é um endemoniado, rapaz. Você me chamou de todas as palavras que eu nunca nem meus pais me chamaram. Aí, né, eu chorando, comecei a chorar. Gente, eu só comecei a chorar. E a esposa dele, assim, sentada assim no banco, sabe, só olhando, sabe. Aí eles pois eu quero seu pai e sua mãe aqui amanhã, que era um domingo, para uma entrevista. Aí eu fui para essa entrevista, que era numa sala de obreiros, é uma sala bem pequenininha. Trancaram a porta da sala com meus pais dentro, com a esposa do bispo e com o bispo. E eu lá, né? E o bispo começou a fazer entrevista sobre mim, como é que eu me sentia, porque é que eu gostava de homem. O bispo disse que eu era gay. Disse para minha mãe: "Olha, dona Tânia, tenha cuidado com o seu filho, porque o seu filho ele vai querer se juntar com outro homem. Ele futuramente ele vai querer se juntar com outro homem. Você tenha, fique de olho." Aí, né? A mulher do bispo perguntou: "Meu filho, você quer ser mulher? Você nasceu homem?" Porque né, na concepção deles, arcaicas, ele pensa que todo gay ele quer ser mulher, entendeu? E eu não quero ser mulher, entendeu? E morria de chorar, ficava chorando. Meu pai chorou, minha mãe chorou, né? Nesse tempo, né? Porque eles me tiraram do armário sem mesmo eu mesmo falar, né? E ele disse: "Olha, você vai, pra minha mãe, você tem que ter cuidado aí com seu filho, porque ele vai querer se juntar com um homem e tal." E minha mãe ficou desesperada, né? Chorando. E ele fez uma oração em mim. A esposa dele disse que eu tava com a pomba gira. Ele fez uma oração em mim e tudo. E disse que eu tinha que participar de 7 sexta-feiras de libertação. Eu participei dessas 7 sexta-feiras de libertação, né? Fiquei no banco. E ainda continuei, gente, assim, com atrações de gay, né?
Só que eu nunca tinha ficado com um gay, nunca tinha tido relacionamento sexual com nenhum rapaz, nem mulher, nem nada. Aí, na verdade, eu fiz 1 ano de sexta-feira de libertação. Mas não adiantou, gente, continuei sendo eu, né? Aí foi que a minha mãe teve uma época que ela me bateu na minha cara, dizendo que preferia um filho raparigueiro do que um filho gay. Que era uma vergonha, que eu tava com o diabo e tudo. Mas posteriormente ela pediu desculpa, pediu perdão e eu perdoei, né? Porque eu não quero guardar mágoa. Porque quem tem que me aceitar não é os outros, sou eu, sabe? Então eu me senti ali sujo, condenado ao inferno. Meu Deus, agora eu não consigo tirar isso de mim. Isso nasceu comigo, eu tenho que levar esse karma por toda a minha vida, até o dia da minha morte. Porque as pessoas que são normais, elas quando sentem o desejo sexual, ou atração, elas pegam, se casam, hétero, né? Se casam e tem ali seu relacionamento sexual e tudo. E o gay não, o gay quando vai para a igreja, você tem que obrigatoriamente casar com a mulher, sem gostar, sem ser aquilo que você sente atração, ou ter que viver a vida reprimindo, né? E eu já estava numa fase que eu reprimia, quanto mais eu reprimia, mais eu queria me suicidar, mais eu queria tirar minha própria vida. Eu não aguentava mais aquilo. Então foi daí que eu saí de obreiro, né? Aí, não, fiquei no banco. 1 ano, né? Aí depois um pastor me chamou, um tal de pastor André, que esse pastor é ridículo também. Ninguém gostava dele. Um pastor assim que tem a boca de sacola. Aqui que era responsável dos obreiros aqui de Fortaleza. Horripilante esse homem. Os obreiros falavam muito mal dele pelas costas. Muito mal. E tanto dele como desse bispo Henrique também. Os obreiros não gostavam deles. E ele me chamou e disse que eu não fazia mais parte do corpo dos obreiros e tudo. Aí eu, tá bom, né? Isso muito tempo depois que eu tava no banco. Eu, de boa, pra mim foi um alívio quando eu saí de obreiro. Mas eu ainda fiquei assim com medo de sair da igreja, porque eu não queria ficar endemoniado, que o diabo me pegasse e tudo. Porque até um pastor tal de Rondinelli, que eu acho que ele tem tendências também, mas é oprimido. E aqui eu tô falando o nome dos bois porque eu não me importo mais, eu não sou mais nada de lá, né? Eu ainda, de vez em quando eu ainda frequento, não deixei total, porque às vezes quando eu vou é para conversar com Deus, não para fazer mais nada parte de grupo, nem daquele sistema religioso de obedecer mais nada. Eu tenho ali minhas orações individual e pronto. E, gente, isso, a história que eu tô passando aqui é o que eu vivi. E não tô falando de outras coisas, né? Que eles fazem errado ou deixam de fazer. Não, isso aí é experiência minha que eu vivi lá dentro. Então, gente, esse Bispo Henrique, que é um negrão alto, um negrão alto, eu tô dizendo que não com questão de preconceito. É o fisiotipo, o estereotipo dele, né? Ele é muito mal, gente. A cara dele é de mal, de gente ruim. E ali, gente, a mulher dele até que é boazinha, sabe? A esposa dele. Eu senti uma ternura ali quando ela tava falando comigo, mesmo dizendo que ela dizia que eu tava com pombagira e tudo, mas é o entendimento deles, né, gente? Eu entendi por essa razão. Mas ali eu senti que eu fui desprezado, menosprezado, que eu estava na lama, gente, que eu não tinha mais salvação. Ali eu fui dilacerado espiritualmente por de dentro para fora, sabe? Quando eu me lembro daquilo, eu sinto vontade de chorar, que eu não gosto nem de me lembrar. E minha mãe até hoje ela não me aceita por completo, né? Porque ela diz que tem a fé dela e acredita na palavra de Deus, que isso é errado, isso é do demônio, isso é demoníaco, isso é a pombagira. E eu tenho que aceitar, né, gente? Assim, a opinião dela. Mas ela mudou muito. Ela
me ama, assim, do jeito dela, na maneira dela, na cegueira que ela tem, ela me ama, assim. Ela sabe que eu me relaciono com outras pessoas igual a mim, que eu uso PrEP, ela sabe, né, disso. E ela até disse que pra mim que prefere que eu me previna, use PrEP e tudo. Ela assim é mais de boa. Tem as limitações dela, a gente não entra muito nesse assunto, mas é bem limitado o nosso assunto quando se fala de questões sentimentais ou sexuais. Mas ela entende, né? E me respeita. Mas, gente, não é uma opção. Tem gente, ai, é opção. É opção sua, sexual não é, gente. Se eu pudesse optar, eu optaria por ser padrão da sociedade, não por ser uma coisa diferente, né? Porque a gente sofre por tudo, até para trabalho, emprego, e sofre até de outros, da nossa mesma classe, de outros gays. Porque tem os estereotipos, tem beleza, tem etarismo dentro da comunidade. Isso é bem triste. E isso foi mais ou menos o que eu sofri. Isso foi quando eu me desligaram, né, do corpo de obreiros da igreja. E a dali, meados de 2018, foi quando eu me desliguei. 2019 ainda continuei indo. Até hoje eu vou, só que tipo uma vez na vida e outra lá na morte. Foi que eu fui lendo a Bíblia sozinho mesmo em casa e tal. Fui convivendo com outras pessoas, conhecendo gente na faculdade, abrindo mais a minha mente, né, com respeito a preconceitos, porque eu também era muito preconceituoso, até contra mim mesmo. Fui vendo outras realidades, vendo que não é aquilo. Fui conhecendo a verdade, gente. A verdade diz: descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Então foi isso na minha vida. Então ainda sofro porque eu tenho 33 anos, ainda não consegui o meu a minha independência financeira 100%, né? Porque meu pai não gosta de mim, me odeia desde pequeno. Minha mãe aqui mais ou menos gosta de mim. Eu comecei a minha vida profissional muito tarde, porque eu só queria estar dentro da igreja, eu gazeava até aula para estar dentro da igreja, para ir para a igreja. E não me arrependo, gente, porque eu me sentia bem buscando o Espírito Santo lá, dia de quarto. Mas eu deveria ter abrido meus olhos para concurso, para estudo, para faculdade. E eu fui abrir isso depois dos 25 anos. Eu entrei na faculdade, na UFC, com 28. Estou terminando a Universidade Federal do Ceará. Faço administração aqui com 33, estou fazendo TCC, né? E eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz administração na UFC e fiz tecnólogo em marketing digital na Anhanguera, na qual já terminei esse curso. E corri muito atrás de fazer curso e tudo, e estou na quarta pós-graduação. Arrumei um emprego muito bom, né, em um banco. Não é aquele salário que eu mereço realmente estar recebendo, mas foi o que Deus me deu. Eu espero passar em um concurso financeiramente, futuramente, quando eu tiver concluído já a minha graduação. Isso na graça de Deus. Tudo que eu quero, todos os meus sonhos, eu procuro botar nas mãos de Deus, né? Perguntar para Deus. Gente, é muita humilhação que eu sofri. Chamar de endemoniado, foi outras coisas que eu não me lembro mais, né? Tipo assim, teve um pastor, na hora que eu fui chamado para a salinha do pastor para perguntar, eles fazem interrogações, né? Com a gente, com a vida íntima da gente. E eu disse até que o pastor auxiliar me conhece, né? Um fulano de tal. E ele disse na minha cara que não me conhecia, não conhecia a minha conduta. Se eu andava direto com ele, gente, evangelizando essas coisas para lá e para cá, levantando sei quantos pesos de jornal. Ele disse na cara dura, que não me conhecia. Gente, isso foi o fim. O fim. Gente, as piores pessoas, elas estão
ali de gravata na igreja, viu? Tem muita gente boa na igreja, tipo as vozinhas da igreja, os membros que estão de coração sincero e puro, as criancinhas. Mas realmente tem pessoas muito ruins lá. O sistema é opressor, o sistema é ruim. Eu não concordo com nenhum sistema religioso, nem católico, nem protestante, nem assembleia, de nenhum jeito. Eu acho que Jesus não deixou isso para. Não foi o exemplo que Jesus Cristo deixou para essa terra sobre a palavra. Jesus não deixou sistema religioso. Ele deixou somente o Espírito Santo para nos ajudar. Mas eu creio que um dia eu vou receber todas as respostas que eu não recebi, que ainda estão em indagação no meu coração. Gente, é isso. Eu acho que tem alguma parte 2 para me falar. E eu vou encerrar por aqui, porque é a única coisa que eu consigo me lembrar. Se eu conseguir lembrar mais de algum detalhe, de alguma vivência que eu vivi lá dentro, aí eu conto na parte 2. Não foi só momentos ruins, foram muitos momentos maravilhosos de amizades, de santidade, de paz que eu vivi também lá dentro. Mas você botar na balança, tem um sistema que pesa muito. Então, esse é o meu depoimento de ex-obreiro da Universal, gente. E é isso. Orem por mim, que eu estarei orando por vocês, tá bom? Espero que não me julguem. Essa foi a minha história de vivência pessoal, tá? Tô falando de mim e não da igreja. Não tô falando mal da igreja, não tô falando mal dos outros. Tô falando somente da experiência que eu tive de vida, né? Que não é nem 5% do que eu contei aqui, tem muita mais coisa. Então, um beijo, um abraço, obrigado por me acompanhar e um beijo no coração de vocês, tá? Adoro. Cada um de vocês amo, porque os inscritos que estão aqui são meus amigos. E você que viu esse canal, se quiser se inscrever, seja bem-vindo, tá bom? Se quiser me dar sugestões nos comentários, eu estou aberta a sugestões de melhorias e tal. Obrigado e até mais.